Nós estudamos anteriormente os conceitos de absoluto e relativismo. Nós entendemos que Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Ele é absoluto em si mesmo. Deus, Ele não está evoluindo. Deus, Ele nunca sofreu mutação. Ele nunca teve, em momento algum da história da existência, Deus ele teve alguma mudança. Portanto, Deus ele é absoluto. O extremo oposto dessa ideia é relativismo. A criação de Deus, toda ela, isso sim é relativo. Desde os primórdios dos tempos, o universo vem sofrendo alteração, ele vem mudando. Toda vez que uma partícula se choca com outra, elas criam uma estrutura diferente. O nome disso é mudança. A química estuda a mudança dos compostos elementais. E os seres vivos, nós, por exemplo, estamos num contínuo estágio de evolução. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e depois a gente morre. Isso é evolução, é uma mudança natural. E no campo das ideias também, o relativismo ele está muito presente. Toda vez que você absorve informação nova, toda vez que você compreende uma ideia diferente, essa ideia vai te causar uma mudança. É isso que significa, por exemplo, conversão. Quando você se converte a Cristo, conversão é mudança. No campo da informática, conversão é quando você transforma um arquivo num tipo diferente de arquivo. Por exemplo, você vai transformar um MP4 num MKV. O nome disso é conversão. Você converte, você muda. A mudança em si, ela está dentro do conceito de relativismo. Os cientistas, a física, ela explica, por exemplo, que as duas maiores leis que fundamentam o universo, ou seja, o tecido do espaço-tempo, são leis relativas. O espaço e o tempo podem sim sofrer interferência, podem sim sofrer uma mudança, eles podem ser esticados, eles podem ser comprimidos, podem ser dobrados, ou seja, eles podem sim sofrer uma sombra de variação. Então, tudo que está abaixo de Deus é relativo. Somente Deus, ele é absoluto. Existe uma doutrina chamada de inerrância bíblica. A inerrância bíblica, ela explica que a palavra de Deus nunca sofreu sequer alguma modificação ao longo do tempo. Embora ela registre, ela conte fatos históricos que aconteceram de cerca de 4.000 anos antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo, a história da igreja, ela nunca sofreu alteração nos séculos que vieram depois, mesmo com todas as suas traduções de pessoas diferentes, em épocas diferentes, ela não foi alterada, não sofreu adulteração. Nós temos sim acesso a exatamente o que Deus quis passar para todo o seu povo em todas as épocas. Por outro lado, algumas pessoas admitem que a Bíblia sofreu adulterações ao longo do tempo. Houveram traduções que modificaram o contexto de algumas palavras. E isso deixaria todo o restante do texto numa interpretação, para começo de conversa, duvidosa. Porque se você não pode confiar num trecho, você não pode confiar num capítulo, você não pode confiar num livro inteiro, se um pedaço foi traduzido diferente. Quando a gente fala de qualquer livro de ficção,
a gente pode relativizar, mas quando se trata da palavra de Deus, nós não podemos cometer o erro de relativizá-la, porque a palavra de Deus ela é absoluta. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 está escrito bem assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela foi transmitida por Deus, e Deus ele usou os homens que ele escolheu para este fim, para que deixasse registrado, para que esse registro chegasse a todo o seu povo em todas as épocas. A inerrância bíblica, ela precisa ser uma doutrina cada vez mais reforçada, principalmente nos dias de hoje, onde tudo absolutamente é relativizado para que concorde com doutrinas humanas. A Bíblia, ela não pode servir de apoio a doutrinas humanas. São as doutrinas humanas que têm que se apoiar na Bíblia e não o contrário. Caso contrário, nós cairíamos aí em total descréditos. Você não pode fazer com que a palavra de Deus, ela apoie os seus conceitos pessoais. Muito pelo contrário, você tem que firmar, fundamentar os seus conceitos pessoais na palavra de Deus. A Bíblia, ela deve ser, portanto, devidamente interpretada. Toda vez que alguém ergue seus conceitos, suas convicções pessoais, baseadas num versículo fora de contexto, o nome disso é heresia. Heresia é uma espécie de doutrina fundamentada numa interpretação equivocada, distorcida. E é o que mais tem acontecido nas igrejas hoje em dia. Afinal de contas, Jesus ele previu, ele chegou a profetizar que quando a iniquidade se aumentasse, o amor de muitos se esfriaria. E o fato do amor de muitos se esfriarem, pouco se busca verdadeiramente a Deus. Isso vai dar margem para todo tipo de interpretações equivocadas. A Bíblia, portanto, ela precisa ser devidamente interpretada, para a gente não cair no erro de acrescentar as nossas convicções pessoais dentro de versículos tirados de contexto e assim produzir aquilo que nós chamamos de heresia. Heresia é uma grande blasfêmia contra aquilo que Deus deixou registrado. É algo perigosíssimo que pode fomentar uma doutrina humana e assim colocar várias pessoas no caminho do engano. O engano, ele vai te afastar de Deus. Por isso que é importante a gente buscar ao Senhor, porque Deus ele vai ampliar a nossa visão, Ele vai nos revelar o que Ele quiser segundo a sua vontade, segundo que nós estivermos prontos para poder assimilar e prontos para poder compreender. A Bíblia, por exemplo, ela não vai falar sobre física quântica. A Bíblia ela não vai abordar, por exemplo, a lei de tempo e espaço. Ela não vai falar sobre a tabela periódica dos elementos. A Bíblia ela não vai abordar esse tipo de assunto. Muito pelo contrário, o propósito da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é falar sobre relacionamento, é contar sobre o plano de salvação, é apresentar a pessoa de Jesus, aquele que veio em carne, aquele que morreu pelos nossos pecados para nos religar a Deus. Esse é o propósito da Bíblia Sagrada. Mas Deus, Ele criou tudo que existe. Se você, por exemplo, falar que aquilo que eu estou dizendo é irrelevante, porque a Bíblia não vai falar sobre estrelas, sobre galáxias girando no universo, então não é relevante eu pensar sobre essas coisas, não é importante, realmente não é importante. Você não precisa conhecer o funcionamento das galáxias, você não precisa entender como que o sistema
o sistema solar ele funciona, as leis de translação, você não precisa entender essas coisas. Isso que a gente aprende no ensino fundamental. Você não depende disso para buscar a Deus. Essa é a beleza daquilo que Deus ele preparou para nós. Porque indiferente da nossa busca pessoal, Deus ele se revela a nós de maneira igual. Aqueles que têm ensino superior, Deus ele se revela. Aqueles que não têm nenhum tipo de estudo, que não sabe ler, que não sabe escrever, que mal sabe pronunciar o português, Deus ele se revela da mesma forma. Deus ele se apresenta em grandes igrejas com pastores teólogos que tem PhD em antropologia, que tem PhD em física quântica, que sabe tudo de humanas, sabe tudo de exatas, de biológicas, e Deus ele vai se revelar para aquela igreja mais humilde, onde as pessoas elas mal sabem ler a palavra de Deus. Isso é a coisa mais bela que nós podemos encontrar sobre a relação entre o nosso Criador e a sua criação. Independente de quem você é, Deus ele quer se revelar para você. Você não precisa se aprofundar na letra, mas você precisa alimentar o seu espírito. No entanto, a boca fala do que o coração está cheio. Eu, por exemplo, como vocês já devem ter percebido, eu sou completamente apaixonado pelo universo. Eu acho muito interessante como tudo isso funciona. Eu não tenho tanto conhecimento do funcionamento do universo. Eu não tenho tanto conhecimento de física quântica, sobre as leis de tempo e espaço. Eu não posso compreender, por exemplo, os cálculos que Einstein usou para chegar no conhecimento do conceito do tempo relativo. Eu não consigo entender os conceitos matemáticos em si. Mas eu não preciso chegar nesse ponto para admirar a beleza do nosso universo. Gente, Deus ele criou a estrela mais distante que existe de todas as galáxias. Imagina uma estrela lá na fronteira do universo, perto das paredes do nosso universo. Aquela estrela foi colocada lá por Deus e ela nunca será vista por ninguém. A gente nunca vai poder contemplá-la, a gente nunca vai chegar onde ela está e admirá-la, mas ela está lá porque Deus a colocou lá, porque o universo criado por Deus, onde essa estrela nasceu, aonde ela está constituída, foi Deus quem fez. Foi Deus quem lançou os fundamentos. E estudar o universo, estudar a criação, é a melhor maneira de você conhecer o Criador. Isso nos diz muito, como nós já fizemos a analogia. Se você conhece as músicas de um determinado compositor, você conhece muito dessa pessoa. Se ele é romântico, se ele gosta de outros gêneros, sobre escritores que escrevem ficção, enfim, de qualquer gênero literário, você vai conhecer por aquilo que a pessoa se expressa. Deus ele se expressa através da sua criação. E nós conhecemos a Deus olhando ao nosso redor. Então assim, para deixar claro, eu tenho certeza que, ou quase certeza, de que Moisés, que a gente acredita que escreveu o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, a gente acredita que Moisés não tinha conhecimento de física quântica. Moisés, eu acredito, ele nunca estudou a divisão atômica, ele nunca entendeu sobre prótons, elétrons, nêutrons, quarks, bóson, neutrinos. Moisés ele nunca se aprofundou nesse tipo de conhecimento. Naquela época eles estudavam astronomia, mas não estudavam física quântica. Então eu não estou dizendo que Moisés estava falando de física quântica em Gênesis capítulo 1 versículo 1, mas existe um Criador por trás desse universo, e Deus, ele sim entende de tudo aquilo que ele criou. Portanto, Deus ele coloca sim mensagens cifradas na palavra. É por isso que eu consigo encontrar referências da parte de Deus e não especificamente de Moisés, mas mensagens da parte de Deus que fazem referência
a física do universo que ele criou. Isso é de beleza incomensurável. Eu fico maravilhado. Quanto mais eu pesquiso na minha rasa, na superfície das minhas pesquisas sobre o universo, mais eu glorifico a Deus, mais eu creio em Deus, mais ainda a minha fé fica fundamentada nele, porque Deus, ele criou todas as coisas. E Deus, ele deixa as suas pegadas, a sua assinatura em cada detalhe da sua criação. É por isso que eu digo para vocês que existe uma referência divina. Essa referência divina sobre tempo e espaço, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não é algo que vai te trazer a salvação da sua alma. Não é algo que vai mudar a sua vida. É apenas um conhecimento a mais, é uma bagagem a mais. Nós estamos estudando os princípios da criação. Portanto, nós vamos abordar não apenas o texto literal de Gênesis capítulo 1. Nós vamos nos aprofundar no conceito filosófico, antropológico, nós vamos entender um pouco de física, nós vamos estudar, explorar um pouco de astronomia, para poder entender tudo isso que está englobado no mesmo pacote de Gênesis capítulo 1. Deus, ele deixa a sua palavra codificada para a gente decodificar e conhecê-lo um pouquinho mais. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, e se você chegou até aqui junto comigo é porque Deus, ele tem falado com você de alguma forma. E eu espero que você seja edificado através desses vídeos. Então, se Deus, ele está proporcionando à sua vida uma bênção de conhecimento, se você se identifica com o que eu falei até agora, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, que você se inscreva nesse canal e que você comente, que você deixe aí a sua impressão, as suas opiniões, para a gente poder crescer juntos nesse evangelho. E Deus abençoe a sua vida.